Aleluias. No ambiente em que nós estamos, precisamos estar voltados para tudo aquilo que Deus quer realizar em nós, através de nós, a partir de nós. Eu creio muito naquilo que o Senhor quer realizar nesses últimos dias, nesse tempo onde a igreja clama Abba Pai, porque tudo o que ela quer é um Pai sobre ela. Mas de um tempo também, onde tudo que nós precisamos é, como uma igreja prudente, aguardar a sua volta, o seu retorno, porque Ele virá. E quando Ele vier, de que forma será que nós estaremos o aguardando? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre quando a nossa oração, ou quando nós falamos com o Pai, quando tudo isso se torna para nós uma questão de sobrevivência. Eu queria dar uma palavra de abertura, porque enquanto escrevia, Deus nos deu algumas coisas e a palavra se tornou um pouco mais longa e não foi proposital. Não pense que toda quarta-feira se torna uma série de mensagens. Aleluia, não é campanha, tá, queridos? Mas é uma realidade. E Deus tem muitas coisas para comunicar conosco nesse dia. Eu quero falar um pouco calmamente para aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Está todo mundo bem? Pergunta para 5 pessoas aí, está tudo bem com você? Você passou bem o dia? Essa chuva aí, como é que tá? Tira para mim a luz. A luz. Está vindo no meu olho. Aquela luz ali. Não tem como não? Tem que pegar assim. Melhorou. Ficou legal agora. Agora ficou melhor ainda. Eu tenho uma questão, às vezes, isso é uma frescura do pastor, né? Eu tenho muita sensibilidade à iluminação, então, se eu tiver uma luz no meu quarto, eu não consigo dormir, né? Fico incomodado, isso é coisa do frescura. Essa é a minha frescura. Mas vamos lá, queridos. Vamos caminhar. Deus tem muita coisa para fazer em nós. A intenção dessa palavra de hoje certamente é nos trazer algo que talvez já conhecemos, resgatar bons valores e certamente nos fazer voltar a um lugar de oração. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele, Deus quer fazer você voltar para um lugar de oração. Deixa só o tecladinho ali. Deus quer nos fazer voltar para um lugar de oração. Amém? Diga para outra pessoa que você não falou, fala para ele, Deus quer fazer você voltar para esse lugar. Se falou para ele, diga de novo, Deus quer fazer você voltar para esse lugar. Amém? Porque todo o propósito da palavra é para que nós venhamos a ser abastecidos, instruídos e equipados para que toda a boa dádiva do Senhor em nós se torne, através de nós e a partir de nós, um grande instrumento, um veículo pelo qual Ele nos utiliza para que nós possamos ser usados na vida de pessoas. Todo o propósito do Pai para os seus filhos é para que os seus filhos sejam usados na vida de outras pessoas. Por isso que toda honra e toda glória nunca deve ser para o homem, sempre para Deus. Porque o dia que nós fizermos alguma coisa em que aquilo gerar glória no nosso coração, nós perdemos o ambiente da sua presença.
O dia que Lúcifer, no céu, achou ser maior do que Deus, ele caiu. Não caiu sozinho, levou a terça parte dos anjos com ele. E o mais interessante de tudo isso é que no coração dele foi gerado síndromes. Não é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas síndromes foram geradas. Uma das mais fortes, chamada orgulho. Falei um pouco no apelo de domingo. Orgulho é uma praga na vida do crente. Porque quando o crente é orgulhoso, quando o filho é orgulhoso, já era. E não tem essa de ser levado por um espírito de inferioridade, porque o não reconhecimento de quem é, já é um orgulho. Então nós precisamos quebrar todo orgulho no nosso coração. Talvez essa seja, nesse dia, a maior condição para que eu e você possamos então receber a palavra que Deus tem para nós. Que eu e você possamos quebrar o nosso orgulho, para que nós recebamos a sua palavra, recebamos da sua palavra, para que ela penetre o nosso coração e nos transforme de dentro para fora. Porque quando nós estamos aqui, todo mundo tem cara de crente, tem roupa de crente, tem adoração de crente, tem atitude de crente, tem expressão de louvor de crente. Mas o que está dentro, esse aí o Pai conhece. E é esse aí que Ele quer mudar nesse dia. É esse aí que Ele quer transformar nesse dia. É esse que Ele quer moldar o caráter, para que o nosso caráter não seja mais humano, não seja mais terreno, que diminua eu para que Ele cresça. É necessário, João 3,30, que Ele cresça, e que eu, e que você, e que nós diminuamos diante da Sua presença. Toda honra e toda glória nós já damos nesse momento ao único digno de honra, de glória e de louvor, ao nosso Deus que é vivo para todo sempre. Amém e amém. Solte as suas mãos e dê um forte aplauso a Ele nesse dia. Senta um pouquinho, querido. Aleluia. Se queremos crescer em Deus, precisamos amar a palavra de Deus. Se queremos viver coisas novas no Senhor e queremos passar para outros degraus, precisamos amar a palavra de Deus. Tem coisas em que momentos na nossa vida é necessário aqui que haja um entendimento. É necessário haver um entendimento. Porque em dado momento nós precisamos entender algumas coisas de Deus e precisamos estar em Deus. Para que não vivamos a nossa vida, às vezes, produzindo ou reproduzindo ou repetindo erros cometidos. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre pessoas que às vezes, em dado momento na sua vida, são tomadas por um desânimo, ou são tomadas por uma reação de não querer continuar aquilo que começou, de não querer dar prosseguimento. Não sei se foi essa semana, não sei se foi final de semana, mas eu conversava com alguém. Não, foi segunda-feira. Não, foi ontem. Foi ontem. Eu conversava com uma pessoa a respeito de um curso e, de repente, essa pessoa dava uma grade e falava sobre um período extensivo de tempo a respeito desse curso. E era proposto, então, um desafio de se terminar um curso. E aí, de repente, essa pessoa, ela colocava dessa forma, e eu dizia a ela que era importante terminar a grade, era importante concluir.
E nesse exato momento em que eu falava isso, eu lembrei de uma expressão que nós aprendemos e liberamos aqui na igreja uma vez, que eu e você não podemos fazer parte de uma geração de projetos inacabados. Começamos muito bem, terminamos péssimo. Começamos muito bem, mas paramos no meio do caminho. Começamos muito bem, evoluímos muito bem, nos envolvemos muito bem, amamos aquilo que fazemos, mas em dado momento nós paramos. Viemos numa evolução, a coisa veio graduando, a coisa veio crescendo. Começamos num downgrade, passamos para um upgrade, começamos a melhorar, começamos a ampliar, começamos a crescer, a coisa tomou uma outra propriedade, começou a se tornar mais extensiva. E no exato momento em que nós precisamos progredir, parece que a nós está proposto uma regressão. E quantos talvez fazem parte de uma geração de projetos inacabados? Olha para você, olha para dentro de você e reveja agora quantas coisas você já iniciou até hoje. E de todas essas que você iniciou, quantas você conseguiu terminar? Veja o primeiro momento em que Deus te chamou para fazer algo. E Ele liberou de uma unção para que você pudesse externamente praticar aquilo ali e que tu tivesse condições para praticar aquilo ali. E veja até quando, até onde, melhor dizendo, nós, cada um de nós, temos prosseguido para o alvo, que é Cristo. Temos atingido um alvo, que é o Senhor. Pergunta para o seu irmão, fala para ele. Você faz parte dessa geração de projetos inacabados? Você é um desses que começa, fala para ele, você é um desses que começa bem alguma coisa, mas não consegue terminar? Aleluia! Então hoje eu quero falar basicamente sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que acontece e que para algumas pessoas se repetem mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, ou a vida dessa pessoa é exatamente assim. É exatamente dentro dessa realidade. Se torna, ou melhor, se tornou um ciclo vicioso. O povo de Israel, 40 anos rodeando no deserto, não conseguiram entrar. Estava em Cades Barneia, próximo de Canaã, mas não conseguiram enxergar. Às vezes nós somos tomados por emoção, ou somos tomados por empolgação, que às vezes Deus nos permite fazer alguma coisa, e nós nos sentimos muito bem quando fazemos aquilo ali. O problema é depois. O problema é talvez não saber lidar com algo que para nós era momentâneo, era para aquele dia, Deus levou para aquele dia, Deus quis realizar naquele dia. O problema é quando nós tornamos isso uma constante. E chega uma hora em que talvez nós não suportamos, e quando nós não suportamos, nós somos tomados por desânimo. Aonde a nossa desculpa, ou melhor, aonde nós buscamos alguma desculpa para dar ênfase à nossa vida de fraqueza, de talvez uma fraqueza carnal ou de fraquezas espirituais. Porque se tem uma coisa que nós sabemos muito bem fazer como ninguém, é pecado adâmico, transferência de responsabilidade. É melhor acusar alguém do que a mim. É melhor julgar alguém do que eu olhar para mim e julgar a mim mesmo. É melhor eu me encostar na estrutura, ou é melhor eu dizer que o meu pecado ele foi cometido porque o meu irmão pecou comigo, ou porque pecaram com o meu irmão, ou porque eu já estou prestes a dar um motivo para alguma coisa e não consigo encontrar, porque não tenho coragem de reconhecer quem sou no momento que estou e o que estou enfrentando. Aí volta o início, orgulho é uma praga na vida do crente.
Adão, o que aconteceu aí no paraíso, cara? A gente está conversando todo dia. A gente tem relacionamento todo dia, cara. Você tinha acesso a tudo, você deu nome a tudo, você tinha todas as frutas do paraíso. Eu só falei para você aquela única árvore, se você tinha 100 milhões de árvores. Eu só falei uma para você, não toca nessa. Eu coloquei um limite, o pai está sempre colocando um limite no seu filho. O problema é que o filho ultrapassa o limite. E quando o filho ultrapassa o limite, ele não consegue mais produzir relacionamento. Aí é uma desgraça, porque aí vem o desânimo. Diga comigo, quando não se tem mais relacionamento, o desânimo bate a porta. Fala isso para o seu irmão. Olha para ele e diga isso para ele. Aleluias. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos para a palavra. Vamos ler um pouquinho os textos. Juízes, capítulo 15. Vamos caminhar um pouquinho aí. Juízes é um livro complicado, né? Mas até que tem muita coisa, muita lição forte pra gente. Ué, tá todo mundo no primeiro amor? Sim ou não? Tá todo mundo no primeiro amor, então a gente pode vir para Juízes. Aleluia! Você está amando como nunca, então vamos para Juízes. Aleluias! Vamos entender um pouquinho. Todos acharam amém? Está na Bíblia, queridos. Está entre Gênesis e Apocalipse. Se falar que fica depois do Pentateuco, fica fácil ou fica difícil? Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem Josué, Juízes. Vamos lá, Juízes capítulo 15, versículo 1. São livros históricos. Portanto, vão contar histórias sobre homens de Deus e homens que também não eram de Deus. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Só para a gente entender alguma coisa aí. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta. E sua mulher levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada um par. Vai imaginando, né? Que loucura. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Respondeu-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. O cara estava furioso. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Só um parênteses aqui, rapidinho. Tem um texto em Filipenses que o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que pregam por porfias, pessoas que pregam por vanglória, que na verdade muito tem a ver com o que a gente está lendo. Estou numa igreja e não consigo ser usado nessa igreja.
não aguento a oportunidade, procuro outra igreja. Na outra igreja que estou, digo quem sou, digo os talentos que tenho, digo os dons que recebi, e lá sou usado. E quando lá sou usado, vou para o Facebook e começo a dizer, aqui eu era usado e lá eu não era usado. Interessante é que a gente olha para o baixo espiritismo, às vezes, que nós chamamos de candomblé, de macumba, e a gente fala que os caras são vingativos. Mas quantos crentes, às vezes, oram a Deus por vingança para que seus irmãos paguem um preço? Essa é uma palavra muito importante, porque Sansão era um juiz. Então, Sansão, ele tinha o poder de julgar. E a missão que Deus tinha para ele era julgar, lógico, a Israel, para que Israel se voltasse para Deus. E a segunda função de Sansão era livrar Israel das mãos dos filisteus. E não causar problemas. Isso é muito interessante. Mas vamos dar continuidade. Versículo 8, ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. É complicado. Porque todas as vezes em que nós agimos em um momento fora do controle do Pai, eu faço porque o meu coração me voltou para que realizasse isso. Não gostei do que fizeram comigo, portanto vou retrucar. Aqui a Bíblia diz que em momento nenhum Sansão pediu a Deus uma orientação. Em momento nenhum Sansão pediu uma direção para Deus. Em momento nenhum Sansão se voltou para o lugar de oração. E lá foi pedir a Deus uma direção, porque ele foi traído. Ele olhou e pensou que a sua esposa seria sua, já não era mais, era de um amigo, ele ficou furioso. Ele começou a fazer e produzir aquilo que Deus não mandou e aquilo que não era função dele. Cuidado, querido, cuidado. Cuidado para que nós não cuidado para que nós não venhamos a reproduzir nas pessoas aquilo que Deus não colocou para que nós façamos. Então eu entendo algo, que isso aqui é bem particular. Porque Sansão está tomando ações, que toda ação gera o quê? Gera uma, você fez, então agora você aguenta. Nós entendemos às vezes que tem pessoas que pagam um preço, sim, a Bíblia ela mostra isso para nós. A lei da semeadura está aí, não tem como. O cara semeia, ele vai colher. Se ele semear coisas boas, ele vai colher coisas boas. Se ele semear coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Sabe por que tem muitas pessoas que falam que às vezes na família, na casa, é tomado por espírito de contenda, de confusão? É porque tudo que está sendo plantado é exatamente isso. É uma lei. Não existe mudança. A lei da semeadura, ela só termina quando se acaba de colher o último grão que foi plantado. Porque aí você limpou a terra. E aquela terra que está embaixo já adubada, já está preparada, já tem aquela camadinha fina que algumas pessoas comparam à gordura, que é uma terra fértil, próspera, para que essa terra agora venha para cima e aquilo que está em cima desça, para que receba daquela fertilização na parte inferior da terra. Aí nós chamamos de arado, que aí o arado vem e ele começa a revirar. Ele vai revirando tudo. E o arado, ele é tão importante que a Bíblia, ela fala que aqueles que tomam a mão no arado não podem olhar para trás. Por quê? Porque se você pegar o arado e você voltá-lo e você fizer com que o arado retroceda, o processo será o inverso. A terra que deveria estar embaixo vai continuar embaixo. E aí você pode plantar o que você quiser. Não vai dar nada. É bem interessante. Isso é bem interessante. Então a gente precisa entender algumas coisas. Vamos continuar o texto. Ele os atacou, versículo 8, sem dó nem piedade, fez terrível matança. Depois desceu e ficou aonde? Ficou aonde? Numa caverna. Grave isso. Ele está numa rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí.
os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Os caras estavam lá, os filisteus de um lado, o povo de Judá do outro lado, e Sansão foi lá e, bum, comprou uma briga. Algo que não era para aquele tempo. Mas ele foi lá e lançou. Agora se volta para cá. Então vamos continuar. Eles responderam: queremos levar Sansão o quê? Amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Olha que interessante. 2 perguntas são feitas para Sansão. Primeiro, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Certamente Sansão era um juiz, ele já conhecia isso. Se o chamado de Deus para a vida dele era livrar o povo de Israel da mão dos filisteus, então isso até então não estava sendo feito. Em outras palavras, olha para o seu irmão e diga para ele: só faça aquilo que Deus mandou você fazer. Diga para 3, 4 pessoas aí, querido, em nome de Jesus. Aleluia, vamos continuar. Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me então que vocês mesmos não me matarão. Oh, não, certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Os caras estavam furiosos. Mas o que? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque perceba, querido, que em momento nenhum Sansão está andando mediante ao propósito que Deus tinha para ele. Quais eram os propósitos? Primeiro, julgar Israel. Segundo, livrar Israel da mão de quem? Dos filisteus. Este era o propósito de Deus para a vida de Sansão. Só que Sansão, ele parece estar vivendo uma vida muito egoísta. Uma vida egocêntrica. Correndo atrás dos seus próprios interesses. Mas aí vem os filisteus e começam então a incomodá-lo. E Sansão, ao invés de cumprir o propósito de Deus, parece que Sansão começa a fazer brincadeiras. Existe um alerta que é importante a gente alertar às vezes, que parece que tem crentes que estão viajando na maionese. Mas, querido, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Tem muito crente brincando de ser crente. Ouve a palavra, mas não pratica. Faz o inverso. Dá lugar que a gente fala, o cara deu brecha. O cara deu brecha, vacilou, já era. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para quê? Eu passei 6 anos da minha vida nessa igreja falando isso aqui. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cara, a queda, ela é momentânea. A queda, ela é formada por momentos. Quantas pessoas saem vivas de casa e não voltam? Quantas pessoas estão andando na rua, uma pedrinha tropeçou, caiu, já era. Estava vendo esses dias uma chamada num canal, falando de pessoas que estavam brincando de um pula-pula, tipo um tobogã de pula-pula, de criança, caiu, teve traumatismo. Adulta, pessoa adulta, brincando num brinquedinho de criança. Se nós trouxermos isso para o âmbito espiritual, nós vamos entender muito bem o que Deus queria dizer quando Ele falou: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
É um tempo de vigilância. A Bíblia nunca mandou orar primeiro, ela sempre mandou vigiar. Vigiar e orai. Quando Jesus subiu o monte para orar e deixou ali os 3 discípulos ali, que ele falou: vigiem comigo. A primeira palavra de prática da oração é a vigilância. Eu tenho uma mensagem que eu estou preparando sobre os 300 de Gideão, que essa mensagem ela é muito propícia para nós. Porque se existem características de homens e homens de Deus que foram chamados guerreiros, os 300 de Gideão, que foram escolhidos dentre homens que estavam ali praticamente achando que fariam parte de um exército, e Deus vai lá e escolhe 300. Se tem uma característica de homens que foram escolhidos, não era só a fortaleza, não era só a força, era a vigilância. Porque a última condição era descer ao ribeiro e beber das águas. E aqueles homens, quando descem para beber das águas, eles puxam a água e trazem à boca. Enquanto os que tinham sede enfiavam as suas caras na água, pegavam, olhavam para baixo e bebiam, já era. Eram excluídos. Por quê? Porque a vigilância sempre precisa estar na vida de um cristão. Se você quer nesse tempo guerrear não contra homens, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas aqueles que lutam no reino espiritual contra principais e potestades são primeiro aqueles que vigiam, porque quem vigia tem para si princípios da palavra de Deus, cumpre a palavra, conhece a palavra, ama a palavra e prega a palavra. Perceba que parece que Gideão ele está brincando, quando na verdade ele deveria estar fazendo a coisa séria. Escute, queridos, a obra de Deus, ela é uma obra revelada, mas ela não é uma obra para muitos. Deveria ser, mas não é. Provérbios vai dizer que Deus ama a todos, mas não confia em todos. Aí eu te pergunto, será que Ele confia em nós? Será que Ele confia em mim? Será que Ele confia na Valéria? Será que Ele confia no Marcelo? Será que Ele confia na Paula? Será que Ele confia no Antônio, no Alisson, no Kaique, no Jorge? Será? Será que Ele confia em você? Ele te ama, certamente Ele te ama, porque Ele morreu pela tua vida. Agora, Provérbio diz que uma coisa é amar, outra coisa é confiar. Ele te ama porque Ele é amor, por isso que Ele te ama. Agora, quando que Deus talvez não confia em nós? Quando tudo o que fazemos é bom, é agradável, é justo, é honesto, é verdadeiro, é confiável, não. Quando nós produzimos o oposto de tudo isso, e Ele nos vê. Por isso que Eclesiastes 2 vai dizer que nos últimos dias nós seremos julgados. Quando Ele pegar para nos julgar, Ele vai lembrar de tudo que nós fizemos e produzimos. Já pensou? É o vídeo do pastor Felipe. Sansão parece que está brincando. Capítulo 14, ele traz um enigma. E esse enigma, ele fala para os homens, e ele pede, se eu não me engano, 30 capas. E ele vai brincar com os filisteus e ele pede, então, se você não conseguir acertar o enigma durante uma semana, durante esses 7 dias de festa, então você vai ter que me dar essas 30 capas. E os filisteus, como não gostavam de perder, então eles vão e insistem com sua mulher e falou assim, nós queremos saber, conta para nós, você é do nosso povo, conta para nós qual é o enigma, pergunta para ele. E ela vai perguntando, até que uma hora ele conta. Ela de imediato conta para eles, ele fica furioso. Porque ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele apostou. Que ele jogou. Ei, querido, não trate a obra de Deus como um jogo. Trate a obra de Deus como uma vida. Trate a obra de Deus com amor. Quando se perde é que se ganha. Quando se ganha, se perde. Mas Sansão,
ele parece estar saindo de um propósito, mesmo sabendo que Deus tinha para ele um grande propósito. Entenda algo, querido. Sansão começa a viver a sua vida e agora ele acha que pode fazer e acontecer. De repente, os filisteus se voltam para ele e 3.000 de Judá procuram Sansão. Eu não quero me fixar muito nos 3.000 que vêm para lutar contra Sansão, não contra os filhos de Judá, não. Eles queriam era Sansão. Eles queriam destruir Sansão. E o mais interessante é que se tem 3.000 numa batalha e eles se acovardam ou se rendem nessa batalha, mesmo sabendo que Sansão poderia ajudá-lo, porque Sansão era um homem muito forte, ele tinha uma força que vinha de Deus. Não quer dizer também que ele era um brutamonte, não. Porque tem texto da palavra que diz que as pessoas olhavam para ele e falavam: da onde vem essa tua força? Então ele não era um filho de Anaquim, ele não era um gigante Golias, ele não tinha talvez a força de Golias. Porque as pessoas olhavam para Golias e falavam: cara, Golias é um cara invencível, não tem como combater Golias. A estrutura dele é mortal, é letal, é fatal. Mas a Bíblia diz em dado momento que as pessoas olhavam para Sansão e diziam para ele: cara, da onde vem a tua força? E Sansão sabia que a força dele vinha do Senhor. Só que agora 3.000 homens estão se rendendo e dizendo: nós não queremos lutar, porque se nós lutarmos nós vamos perder. Aí eu penso comigo, quantas pessoas tinham para lutar contra eles? Eram muitos. Os filisteus se reuniram para lutar contra Sansão. Agora, se tem um Deus que quer nos colocar no caminho, é o Deus que nós servimos. Porque todas as vezes que nós estamos fora de um propósito, isso é só uma palavra de introdução, queridos. Todas as vezes que nós estamos fora de um propósito, Ele nos pega e nos lança novamente ao propósito. Sansão se recolhe, Sansão vai para uma rocha, vai para uma caverna, rocha de Etã. Ele se recolhe, ele se esconde. Porque no mínimo, Sansão caiu em si. E o mais interessante em tudo isso é que aqueles 3.000 homens vão até ele. Dizem: Sansão, os caras estão vindo querendo matar geral, cara. E o negócio é entregar você, porque se nós entregarmos você, não vai ter briga, não vai ter luta. Então a gente vai ter que amarrar você. Sansão faz um acordo com eles e fala: tudo bem, vocês me amarram, mas vocês prometem que vocês não vão me matar? Sim, prometemos. Nós não vamos te matar. Aí acontece algo. Porque Sansão estava amarrado e agora Sansão foi entregue aos filisteus. E os filisteus vêm gritando, irados, contra Sansão. Só que qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Não era livrar Sansão das mãos dos filisteus. Então é exatamente isso que Deus começa a fazer com que Sansão tivesse o propósito de volta. Olha para o seu irmão e diga para ele: você tem propósito? Todos eles estão contigo? Ou você perdeu algum? Se cada um de nós perdemos um propósito, que nesse dia, nessa noite, Deus nos coloque novamente diante do propósito que um dia Ele confiou a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Juízes 15, versículo 14, diz o texto. Todos estão com a Bíblia aberta aí, amém? Quando lá, chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos, mas o Espírito, esse mais é uma condição, né? Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele,
as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada. Cara, se o linho já é uma linha extremamente frágil, imagine queimada. Cara, isso é muito interessante. Os seus braços se tornaram como fibra de linho, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Sansão olhou, viu um jumento ali morto, passou-lhe a mão e arrancou-lhe a cabeça, com a estrutura, que é a queixada, engraçada, interessante, que ela é aberta. Uma pancada, você com a queixada você se defende, se a espada vem, ela entra, trava, e a pancada dela arrebenta tudo. Chineses que lutam muito com armas feitas de ossos, conhecem onde são as estruturas das juntas, aonde se pegar bem estoura, arrebenta os ligamentos. Só uma particularidade, mas é uma grande realidade. Sansão pega a queixada do jumento, e agora ele vai, começa a brigar, e luta, e causa pavor, porque a Bíblia diz que ele não só causa pavor, como ele vai matando e vai tornando as pessoas em montes de filisteus mortos, a tal ponto de contar 1000 homens mortos. E o restante? Um homem cheio do Espírito Santo, sozinho, foi capaz de lutar contra 1000 guerreiros. E não só lutar, mas empilhar cada um deles. Você pensa nisso? Consegue imaginar isso? Consegue imaginar os hollywoodianos construindo um filme mostrando exatamente, tipo como a gente viu os 300, né? Os Espartacos fazendo aqueles montes de homens assim, só que eles eram 300. Sansão era um só. A Bíblia diz que ele fez montões de homens. É interessante, porque tudo isso Sansão fez quando Deus coloca ele de volta no propósito. Sansão fez tudo isso porque a Bíblia relata que ele foi cheio, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, o Espírito Santo tomou conta da vida dele. Pensar em algo poderoso, em muitos momentos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós tomamos ações que talvez sem a atuação do Espírito Santo nós não tomaríamos. Nós não nos conhecemos. Quando olhamos para tudo isso, é inegável talvez não contemplar o milagre e a provisão de Deus naquele dia. Contemplar talvez a sua atuação sobrenatural. Mas Deus começa a fazer algo através de Sansão. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Deus escolheu você para que você realizasse tal obra, tal tarefa, tal missão, tal serviço. Beleza. Tranquilo. Agora, o problema é no momento pelo qual a atuação do Espírito Santo terminou. Agora somos nós o nosso corpo de novo. Leia comigo Juízes 15, versículo 16, só para comprovar o que eu acabei de falar. Disse ele então, com uma queixada de jumento, fiz deles o quê? Montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E o local foi chamado Ramate-Leí. Significa colina da queixada. Versículo 18. Sansão estava agora com uma profunda sede.
E ele então clamou ao Senhor, dizendo: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Vamos tentar entender algo. Vamos tentar compreender algo. Sansão, ele acabou de realizar tal obra, tal missão, ele foi, cara, no limite. Cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, naquele exato momento em que precisou da atuação do Espírito Santo. Para que o propósito de Deus não fosse terminado, a misericórdia do Senhor, a manifestação de Deus, alcançou a vida de Sansão. Sansão foi lá sozinho, diante dos filhos de Judá, diante do povo de Deus, olhou para ele, e agora contemplaram Sansão sozinho, botando não sei quantos mil homens para correr, porque os caras devem ter ficado apavorados. A espada não encostava nele, nada chegava próximo. Antes que a espada chegasse, Sansão chegava primeiro. Tomado por uma ação do Espírito Santo, Sansão agora vai e realiza uma obra milagrosa. Essa obra acaba, os filisteus dão lenha na pipa, eles vão embora. E agora, quando eles vão embora, Sansão pega a queixada, um instrumento, a ferramenta de batalha e lança fora. E de repente Sansão volta para si. Quando Sansão volta para si, ele é tomado por uma profunda sede. Sansão se volta para o clamor. Aleluia. Sansão se volta para o lugar de oração. E agora ele vai dizer: Senhor, depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor vai me permitir morrer de sede? Depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor vai me permitir que essa sede que eu estou sofrendo nesse exato momento gere em mim uma fraqueza, um desânimo, a tal ponto de eu já não conseguir mais lutar se um filisteu vier contra mim? Não me permita, Senhor, morrer diante de um filisteu. Isso é muito sério. Porque nesse exato momento em que Sansão acaba essa guerra, essa batalha contra filisteus e mata sozinho 1000 homens, ele parece estar totalmente desgastado. E parece não conseguir mais se mover do lugar em que ele está. Isso é tremendo. Porque apesar da força que ele tinha não ser dele, porque veio de Deus, mas o corpo sim. O corpo era dele. E parece que agora somos eu e meu corpo. O que faço? O que realizo? Estou fraco. Estou desanimado, não consigo sair do lugar. Sansão começa então a clamar. Quando a unção de Deus foi retirada da vida de Sansão, ele descobriu que a sua estrutura humana poderia até se mover numa força que não é dele. Mas ao sentir a limitação, mesmo sendo alguém que foi usado por Deus num sobrenatural, Sansão enxerga totalmente as suas limitações. Sansão estava numa profunda batalha, cheio da unção. A unção do Senhor veio sobre ele. Ela não entrou nele, ela veio sobre ele. Uma unção que age no seu exterior. Uma unção que o conduz a uma batalha. Mas parece que quando essa unção saiu, Sansão ficou para si.
com uma estrutura desgastada, cheio de sede, com uma profunda sede, como nós dizemos às vezes, eu estou morto de fome, eu estou morto de sede, preciso beber água. Cara, para o corpo pedir água. Os nutricionistas dizem que quando o corpo pede água, é porque o corpo está padecendo por água. Quando nós temos sede, é porque o corpo já não tem o pouco abastecimento da reserva que o corpo tem de água, já está no seu fim e o corpo está pedindo água. A qualquer momento a máquina pode parar. A qualquer momento esse corpo pode ser abatido. E Sansão parece estar totalmente desgastado, porque ele acabou de experimentar o poder de Deus. Mas agora a unção que estava sobre ele, ela se retira. E quantos de nós, às vezes, que realizamos obras, missões, serviços, e somos tomados por uma unção em que realizamos tal coisa e vamos embora impactados? Nossa, na batalha hoje eu matei sozinho 1000 homens. Uau! Que tremendo! Meu Deus! Liguei para o irmão, cara, aí matei sozinho, Jorginho, 1000 homens. Quando Sansão olhou para si, ele se reconheceu. Ele viu que alguma coisa estava errado no exato momento em que ele finalizou a batalha. Isso é tremendo. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Vamos ler um pouquinho isso aqui. Meu Deus, já são 8h56. Aleluias. Colossenses 1, 29. Vamos ler rapidinho. Paulo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vou ler novamente. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos tratar de algumas questões. Em questões daquilo que está descrito no original. Primeiro, a fadiga no original grego significa copiar. Essa expressão é a mesma coisa que dizer ficar cansado, fadigado ou exausto. Quando o apóstolo, presta atenção aqui, quando o apóstolo Paulo diz, para isso que eu também me afadigo, ele está querendo dizer que cada um de nós precisamos chegar ao limite da nossa força. Paulo está dizendo que no ministério ele também se cansava. Porque no ministério paulino ele chegava até o limite das suas forças. Segundo, esforçando-me, no grego, significa agonizomai. Agonizomai. Essa palavra, essa expressão grega, ela era usada quando alguém competia em Jogos Olímpicos. Ou quando alguém era escolhido para entrar num coliseu, enfim, e ter uma luta braçal. Esforçando-me no grego, significa exatamente isso. Estar preparado, estar pronto, se esforçar para uma grande batalha. Aleluia! Diga para o seu irmão, fala para ele, você precisa usar tudo que você tem. Paulo começa falando de uma dedicação extrema. Usar tudo que eu tenho. O que você tem? O que você recebeu? Quais são as suas forças? Qual é o teu potencial? Para que você foi chamado? Quem você é? Para onde você vai? Aonde você está?
De que forma que você tem servido hoje em dia? De que forma você tem usado o potencial que está dentro de você? Será que você tem se dedicado ao extremo? Ou será que você tem preservado forças? Não, pode ser que o jogo tenha prorrogação. Vou guardar um pouquinho de combustível aqui. Vou guardar um pouquinho de energia aqui. Não vou me lançar totalmente, não. Vou começar pelas beiradinhas, igual o mingauzinho. Começar pelas beiradas porque é mais frio. Depois a coisa vai esfriando no meio e vai esfriando até o núcleo. Só que o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa, ele fala, segundo a sua eficácia. Essa palavra, eficácia, significa energeu. E energeu é exatamente a raiz da palavra que nós chamamos energia. Não é Nescau, mas é a energia que dá força. Escreva isso, cara, porque isso é interessante. Agora, quando o apóstolo Paulo diz que essa operação, que esse esforço que opera em nós, ou melhor, que opera eficientemente em mim, ele está unindo outras duas palavras. Uma é energeia, a outra é dunamis. Uma energia na totalidade que se une ao dunamis, ao dinamite, a um grande poder. Isso é tremendo, porque é a energia de Deus, é o poder de Deus que vai agir intensamente na vida de todo o cristão. Em outras palavras, nós podemos sim receber dos céus uma energia que vai nos capacitar para que nós possamos nos esforçar na batalha e não desistir daquilo que Deus tem para realizar através do propósito que Ele colocou para cada um de nós. Amém? Agora, mesmo com tudo isso, Paulo diz, eu ainda assim me afadigo. Mesmo com tudo isso, Paulo diz, eu também me canso. Mesmo com tudo isso, ele vai dizer que esse cansaço, muitas vezes, vai tirar um pouco da sua força. E ele entende que essa força não é dele. Em outras palavras, porque depois que essa força me moveu, o corpo que era usado era exatamente o meu. Depois da força sobrenatural que agiu sobre mim, o apóstolo Paulo reconhece isso. Isso me cansou. Isso tirou as minhas forças. Por quê? Porque exatamente depois do momento pelo qual eu fui usado por Deus, essa unção se retirou de mim. E o corpo que ficou era exatamente o meu corpo. Cara, isso é muito tremendo. Porque isso nos leva a entender que ser usado por Deus não é apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Diga comigo, ser usado por Deus não é apenas um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Em outras palavras, a unção não é brinquedo. E o ministério, com certeza, não é apenas diversão, festa. Não. Ainda que tudo isso gere para nós um prazer, gere para nós um amor, em que nós declaramos uns para os outros, eu amo o que faço. Ainda que eu ame fazer aquilo pelo qual tenho feito, eu preciso entender que eu sou um corpo. E que esse corpo ele recebe de uma unção, ou externa, ou interna. Que mais para frente a gente vai entender isso. E que essa unção que se move sobre a minha vida, ela vai me usar na sua totalidade. E na sua totalidade que ela me usa,
quando ela sair, quem eu sou? Quem eu sou? Deus pegou você e te usou, você foi na casa de alguém, você orou, a pessoa foi curada. Você voltou para casa, você deu glórias, você deu festa, você glorificou e tal, e aquele teu momento de emoção, aquele teu momento de comoção não gerou em você um ambiente para Deus. Não gerou em você dar continuidade a uma instrução, não gerou em você dar uma continuidade a um equipamento, ou seja, se equipar novamente, voltar ao lugar de oração, ao lugar de origem, ao lugar do início, ao lugar que nos capacita, porque quando eu entro no quarto, fecho a porta, e no lugar de secreto, vou ter com o meu Deus, um dia Ele vai me colocar em público, porque tudo que Ele quer é usar a nossa vida. Agora Ele me usou. E eu saí, cara, extasiado por tudo isso. Nossa, como Deus me usou para aquela menina, como Deus me usou para aquele jovem, como Deus me usou para aquele senhor. Cara, Deus me usou, eu orei, a pessoa foi curada. Deus me usou para isso. O problema não é só esse nível de superfície, essa coisa onde nós divulgamos, cara, Deus usou, foi tremendo, pá, glória a Deus, show de bola. Cheguei em casa, voltei o dia e continuo vivendo o êxtase de ontem. Aonde eu chego hoje, eu acho que tudo que Deus fez ontem, Ele pode fazer em dobro hoje. Aí Deus vai e usa de novo, e você faz em dobro. Aí você voltou para casa. Aí você foi usado novamente, você chegou e Deus te usou mais ainda. E você falou, cara, o negócio está ficando bom. Agora está sendo todo dia, não é mais só uma vez por semana, não é mais só uma vez por ano. Agora são todos os dias e continuo sendo usado por Deus. Aí cheguei agora, voltei no outro dia, cara, Deus me usou para uma multidão de pessoas. Que isso? Eu estava no metrô, cara, eu comecei a falar do amor, daqui a pouco as pessoas começaram a se ajoelhar. Aí você volta na outra semana. Aí quando tu vai sair de casa, Deus te pega de jeito. E Ele retira a unção de sobre você, para justamente você saber quem você é. E aí tudo que você tem nesse exato momento é um corpo. Aleluia. Ninguém deu glória a Deus. Isso nos leva a entender que ser usado por Deus não é apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade. O que nós temos feito com aquilo que nós recebemos de Deus? Qual o nível de valorização que nós temos dado para aquilo que Deus tem nos emprestado? Aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta, bem sincera e honesta. Como tem estado a exaustão do seu ministério no seu corpo hoje? Como está hoje a exaustão, o cansaço da sua vida ministerial? Em que nível talvez tem chegado a tua exaustão ministerial? Em que nível talvez? Será que nós estamos empurrando com a barriga aos trancos e barrancos? Será que nós estamos fazendo de qualquer jeito? Será que nós esquecemos quem somos? Aonde será que nós paramos? Aonde será que nós poderíamos progredir, poderíamos dar continuidade? Qual foi a palavra, talvez, que foi gerada contra nós, ou a partir de nós, que nos fez paralisar? Qual talvez tenha sido o nível de não reconhecimento, portanto, orgulho, de um momento em que eu poderia, sim, me olhar no espelho e me reconhecer como imagem de Cristo, mas tudo que eu vejo é alguém que um dia tentou fazer alguma coisa e agora não consegue mais fazer nada, porque se cansou, está desanimado, porque o dia que a unção saiu já era, tudo que foi visto foi um corpo.
Aleluia! Muitos de nós, quando começamos o ministério, a oração é constante. Oramos todo dia, oramos como Daniel, 3 vezes ao dia. Oramos de manhã, oramos à tarde, oramos à noite. Um profeta que, quando foi dada a ordem para que todas as vezes que tocassem uma corneta, as pessoas se dobrassem diante de um rei, de uma estátua de um rei, aonde ele foi pego em flagrante porque ele estava se dobrando diante de um Deus, aonde ninguém poderia se dobrar diante de qualquer Deus que não fosse diante daquela estátua. Aonde alguém que foi perseguido pela sua fidelidade e agora é lançado então numa cova. Numa cova que, quando ele entra, ela deixou de ser a dos leões e passou a ser a cova de Daniel. Porque se talvez Daniel não fosse ver os leões não viriam para perto de Daniel. Porque tudo que estava sobre Daniel era uma unção que não permitiu que os leões nem cheirassem a Daniel. Lugar de oração. Quando de nós começamos o ministério, começamos a carreira, somos levitas, somos pastores, somos diáconos, somos obreiros, somos professores de crianças. Quantos de nós que começamos o ministério e o trabalho, tudo que nós fazemos, nós oramos antes, nós pedimos uma palavra para Deus, nós nos voltamos, nos preparamos, quando começamos a ministrar o louvor, é aquele impacto, é aquela coisa, nossa, Deus vai me usar hoje, e a gente vai lá e investe tempo em oração, investe tempo em proclamação, investe tempo em palavra, e parece que quando nós vamos aprendendo a fazer a coisa, nós largamos esse ambiente, porque estamos de frente, Deus nos usa assim mesmo. A igreja era pequena, todos oravam. A igreja começou, todos oravam, todos clamavam. À medida que as pessoas iam chegando, a oração era promovida. Havia encontros sobre orações, pessoas se reuniam nos seus lares, pessoas divulgavam sobre oração. Haviam tantos motivos de oração. Era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava. Agora a igreja vai crescendo, os templos vão aumentando, as pessoas vão chegando, as estruturas vão sendo ampliadas, vão sendo aumentadas, e nós começamos a diminuir o encontro do local de oração. E se servir a Deus não é apenas um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, então, pelas responsabilidades, nós transferimos a tal responsabilidade, porque agora nós temos tantas obrigações para fazermos. Agora a igreja cresceu, agora são atendimentos, são palavras, agora são pregações, agora são visitas, agora tem que estar na rua, tem que servir o próximo. Ok, tudo isso é muito bom, só que quando nós chegamos em casa, nós procuramos outra coisa, tudo diferente do local de oração. Está ali nos aguardando. Ah, mas Deus está me usando como nunca. Eu fui para a rua hoje, Deus me deu uma palavra tremenda. Eu estava vindo para casa, eu estava vindo para a rua, eu estava vindo para a igreja, Deus falou forte ao meu espírito, amém, glória a Deus. Deus pode ter falado sim, pode ter falado, o problema não é esse. O problema é o dia que Deus não falar mais, Ele tirou a unção. Ele falou, tudo que eu quero ver agora é um corpo. Quem é esse corpo? Porque todas as vezes que Deus age conosco dessa forma, tudo que Ele quer é que nós possamos retroceder para a origem. No lugar em que antes nós valorizávamos a oração, nós não fazíamos nada sem que primeiro nós pedíssemos a Deus uma oração, em oração, uma direção. Aleluia! Diga para o seu irmão, fala para ele, não abandone o seu lugar de oração.
olha nos olhos dele, fala verdadeiramente, fala para ele. Mas fala mesmo, fala assim, cara, não abandona o lugar de oração. É sério. É chegar hoje, pegar essa palavra, trazer para você e falar, não, essa palavra é para mim. Que isso que isso volte a se cumprir na minha vida a partir de hoje. Essa palavra não é brincadeira, não. A obra de Deus é muito séria. Deus é um Deus extremamente sério. Nós é que às vezes somos brincalhões. Nós é que às vezes temos os nossos modos, os nossos costumes, os nossos jeitos de lidar com a palavra, de lidar com o ministério, mas Deus não. Deus é bom demais, Ele é tudo, Ele é tudão, Ele é fantástico, sobrenatural. Ele é extraordinário, sim, Ele é tudo isso. Mas a obra dele é muito séria, porque Jesus não veio para ficar de brincadeira. E Ele vive uma vida humana. Aleluia! Quanto tempo será do nosso dia a dia que nós temos investido em oração? Quanto tempo será que nós temos dedicado ao nosso ministério uma vida de oração? Então a gente volta em Juízes e em Sansão, a gente começa a descobrir que ele não conseguia dar conta da sua própria limitação. Ele não conseguiu dar conta disso, mesmo sabendo que ele era, em momentos, usado por Deus. Sansão não deixou de ser um homem de Deus. Agora, e Elias, que luta contra os 450 profetas de Baal, se eu não me engano, mais os 400 de Astarote, lutou sozinho contra 850 profetas de Baal, diante do rei Acabe e de Jezabel. Eles se talham, eles fazem tudo e clamam ao Deus Baal, 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 não responda Baal. E se talham, e se cortam, e fazem tudo, fazem atrocidade, machucam, dilaceram os seus corpos, os sangue vazam, e eles clamam, Baal, cadê você? E Elias zombe diz, talvez ele está dormindo, clame mais alto. E eles começaram então a clamar mais alto. E quando Elias viu que a coisa não ia romper, Elias vai e faz um clamor, e quando ele clama, fogo do céu desce. Lambe o ribeirinho que ele cria ali onde não tinha água, mas ele consegue água. E todos aqueles profetas foram mortos. O rei Acabe está em festa, porque se volta agora para o Deus de Elias, de repente a sua mulher vai e se levanta contra Elias, tudo que ela queria era acabar com a sua cabeça, cortar o seu pescoço. De repente agora Elias foge para uma caverna. Perceba como homens de Deus, às vezes, ensinam para nós lições de como lidar com as nossas limitações. Porque Elias era o profeta. Elias era um profeta como nunca. Um cara que falava muito pouco, mas ouvia muito a voz de Deus. Cheio de sabedoria. Precisou fazer nada, só orou, o fogo do céu desceu. Tem noção do que é isso? Já pensou um filme em Hollywood? Fazendo lá, Elias e o povo, cara, isso vai ser fantástico. Você vê e vê aquele fogo, caindo, consumindo todo o erro. Todas as pessoas que eram inimigas dos profetas, que faziam um montão de coisa errada. Pare para pensar, queridos. Mas Elias, dentro da caverna, diz, Deus, tudo que me resta agora é a morte. É melhor morrer do que viver.
Quando a unção saiu de sobre ele, Elias agora está numa caverna, num lugar que só cabia ele. Não cabia mais ninguém. Elias está lá na caverna, sozinho, pedindo a morte. Cara, isso é tremendo. Tudo que Elias quis dizer quando pediu a morte, não a vida, era o seguinte: Pai, eu não consigo mais seguir adiante. Pai, para mim não dá mais seguir adiante. Isso é tremendo. Por quê, pastor? Porque para Deus é muito mais importante quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Para Deus é muito mais importante quem você é do que o que você faz. Porque tudo que Deus quer é não perder você. Diga para o seu irmão, fala para ele, tudo que Deus quer é não perder quem você é. Diga para 3, 4 pessoas, fala para ele, Deus não quer te perder. Mais do que desejar nos usar, Deus não quer perder nenhum de nós. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque se Deus desse só unção para a nossa vida, para a gente sair igual um louco pela rua, como um kamikaze japonês. Lembra do kamikaze? A ordem para os kamikazes era a seguinte, eram aqueles aviões da Primeira Guerra Mundial. Aviãozinhos japoneses. Cada avião, se eu não me engano, carregava uma bomba. E eles tinham uma missão. Qual era a missão? A missão era lançar a bomba. E depois lançar o avião sobre algum lugar. Acabou a bomba, agora você é a bomba. Se mata, mas se mata por uma causa. Que loucura. Imagine se Deus desse para nós só unção. Imagine se Ele falasse, eu vou dar para você a unção, está com você, vai, faz o que você quiser. A gente sairia por aí igual um louco, desesperado, um kamikaze japonês, liberando unção para todo mundo, orando pelas pessoas, para todo mundo. E o lugar de relacionamento com o Pai nunca mais ia existir. Hã? Aleluia. Diga para o seu irmão, fala para ele, Deus não quer sacrificar nenhum de nós. Agora, se o ministério não tiver uma atitude correta, responsável da nossa parte, isso pode significar a nossa ruína logo depois de ter sido usado por Deus. Se nós não conseguimos entender, obrigado, João, e discernir essa questão, se nós não entendermos, enquanto é tempo, que haverão momentos em que Deus irá nos usar, mas haverão momentos diários que nós precisamos se voltar para Ele. Porque uma igreja que ora é uma igreja forte. Uma igreja que vigia é uma igreja forte. Uma igreja que se volta nesse ambiente é uma igreja forte. Por que essa igreja está edificada na rocha? Porque esses caras são vigilantes e oram como ninguém. É o livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. Deus pede algo para a gente que Ele sabe que nós podemos sim fazer. Deus não pediria algo que nós não pudéssemos realizar. Então é interessante tudo isso. Por quê? Porque isso quer dizer que se nós queremos continuar a sermos usados por Deus, precisamos entender a importância da fonte. Abra comigo a sua Bíblia. Em João, capítulo 7, versículo 37. Aleluia. 21 e 24, meu Deus.
Vamos lá. João 7, 37, a parte B e o 38. Diz o texto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer que Deus providencia para nós uma fonte. Aonde? Aonde que Ele providencia para nós a fonte? Oi? Dentro de nós. Diga para o seu irmão, a fonte está aí dentro. Você crê nisso? Você crê nisso que do seu interior fluirão rios de águas vivas? Você crê? Então, Juízes 15, a parte 19b, o texto diz o seguinte: Deus então abriu rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, e suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Sansão bebeu da fonte de águas que Deus tinha acabado de abrir. Já que ele não pode sair dali, o que ele fez? Ele clamou. Quando ele clama, Deus vai lá e abre uma fonte. Sansão pega e bebe dessas águas. Ao beber dessas águas, Sansão volta, um homem com força, revive. Amém? Existe algo de Deus para mim e para você. Amém? Existe algo. Tudo que Deus tem para nós é uma fonte. Essa fonte é inesgotável. Deus providencia para nós essa fonte. Amém? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu preciso entender isso. Porque a definição de unção é o Espírito estar sobre. Se o Espírito está sobre mim, isso é unção. Porque isso vai me capacitar. Está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu. A pergunta agora não é por quê. A pergunta agora é para quê. O Espírito está sobre. Porque Ele me ungiu. Me ungiu para quê? Me ungiu para pregar, para proclamar, para libertar, para curar, para restaurar. Tudo isso no nome de quem? No nome dEle. O propósito é sempre de Deus. E o propósito de Deus sempre irá nos levar para alguma coisa. Essa alguma coisa é para Ele. Por Ele. Vem dEle todas as coisas. Existe uma fonte. Está dentro de nós. Essa fonte é Jesus. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Tem que acreditar, tem que crer. Amém? A unção, ela é a capacitação sobrenatural para o serviço que é feito, para as ações. Agora, nós precisamos saber o que fazer com isso. Porque não adianta querer ter a unção e não saber o que fazer. Eu oro a Deus e peço a unção. Para que você quer ser ungido? Para que você quer ter uma unção? Para quê? Isso tem que ser definido. Amém? A unção está relacionada com aquilo que vamos fazer. Ou seja, a unção que Deus tem para nós, ela sempre estará relacionada com o trabalho, com o serviço, com as obras, com aquilo que eu me proponho mediante ao propósito que Ele tem para mim, ou seja, a minha disponibilidade para o serviço, para as boas obras. Deus não quer dar um som para a gente ficar cantando o dia inteiro. Vamos adorar o dia inteiro. Se unção é a capacitação para o serviço, Atos 2, o povo estava dentro de uma casa e de repente veio do céu um som como de um vento, e todos eles foram cheios do poder de Deus.
veio do céu, tomou eles. O que eles fizeram? Ficaram adorando? O que eles fizeram? Ficaram cantando? Não. Saíram para as ruas. Por quê? Porque a unção é a capacitação para o serviço que eu me proponho, mediante ao propósito que Ele me deu, para que eu realize as boas obras. Você entende isso ou não? Amém? Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele, descubra você quais são as suas limitações hoje. Descubra hoje quais são as suas limitações, não deixe para amanhã. Amém? É como se o nosso corpo, em alguns momentos, perdesse o sentido. Escute algo, o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Ele quer dizer que se em algum momento em que nós passarmos por qualquer tipo de descrição, onde eu olhei para mim e falei, cara, tudo que eu sou agora é um corpo. A unção dele, ele retirou, porque ele quer ver quem eu sou. Tudo que eu sou agora é um corpo. E nesse corpo que sou, o que eu faço agora? Agora eu reconheço as minhas limitações, sei que sou alguém limitado, como é que eu faço? Sem ele não sou nada, o que eu faço agora? Todas as vezes que Deus nos colocar nesse nível, nesse ambiente, onde nós olhamos e precisamos entender quem somos em Deus e as limitações que nós temos, faça algo, se volte para Ele. Porque se Deus estiver nos trazendo esse sentido de autoconhecimento, é porque nós esquecemos do lugar de oração. A pergunta é, responda para você, quanto será que hoje estou nesse lugar? Quanto será que hoje visitam esse lugar? Quantos aqui são nascidos e criados em berço evangélico? Quantos são? Estão aqui hoje? Levante suas mãos, quantos são? Não somos muitos, né? Quantos de nós sabemos o local em que quando morávamos na casa dos nossos pais, ou vocês que moram ainda na casa dos pais de vocês, você sabe qual é o seu cantinho de oração? Quantos de nós talvez sabemos que aquele lugar ali é onde eu me ajoelho? E talvez tudo que o Espírito Santo quer hoje é que nós possamos nos voltar para esse lugar. Onde nós retornamos para a casa do Pai. E na casa do Pai nós temos um ambiente. Onde naquele ambiente nós podemos orar ao Senhor. Será que quando você chegar nesse ambiente você vai olhar com saudades? Aleluias. Precisamos descobrir as nossas limitações enquanto é tempo. Amém? A fonte, ela nos mostra outro tipo de unção, e eu quero encerrar com isso. A Bíblia também fala de uma fonte interna. Não é agora uma unção sobre nós, mas é uma unção dentro de nós. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Aleluia. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece aonde? Permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. A unção permanece em vós. Isso quer dizer, esse em significa o quê? Que dentro. A unção permanece dentro de vocês. Já não é uma unção sobre, agora é uma unção dentro. Precisamos entender isso. Agora é uma unção do lado de dentro. É uma unção interna. E essa unção não a tenho para fazer alguma coisa. A unção externa me leva a realizar algo. A unção interna me mostra Deus fazendo algo por nós.
A unção externa vem sobre nós e nos dá condições e capacitação para nós agirmos. Agora a unção interna não. A unção interna é Deus fazendo alguma coisa por nós. Está dentro de nós. A externa, nós iremos aplicar a palavra. A interna, Ele me ensina. Isso é tremendo. Precisamos aprender a lidar com a unção externa e com a unção interna. Quantas pessoas, às vezes, estão esgotando as suas vidas ministeriais. Quantas pessoas, às vezes, convivem com as sobrecargas da vida. A sobrecarga está muito voltado para o alinhamento com o plano e o propósito. Porque a sobrecarga se opõe. Não nos permite estar alinhado ao plano e propósito. Isso é tremendo. Precisamos entender isso. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele vai falar às viúvas. Ele diz, as viúvas que têm filhos, façam o seguinte, os filhos cuidam das viúvas. Supram a elas todas as necessidades que elas têm. As viúvas que não têm quem possa fazer por elas, essas viúvas a igreja cuida delas. As viúvas que preferiram se voltar para a prostituição, deixem elas. A palavra é uma palavra muito organizada. Porque todo o propósito de Deus é que eu e você não venhamos a perder tempo. Todo o propósito de Deus é que eu e você não tenhamos sobre nós uma sobrecarga tão exaustiva que nós não saibamos lidar com ela. A sobrecarga tem tomado muitos momentos conta da igreja. Porque são poucos que se oferecem ao trabalho. Eu tenho conversado com pessoas da igreja, com pessoas que trabalham em departamentos às vezes, e tudo que eu ouço é a mesma coisa. Se todo mundo fechasse junto, se todo mundo tivesse a mesma visão, se todo mundo trabalhasse junto, o trabalho seria menor e o peso também seria menor. Por isso que a igreja de Atos tinha tudo em comum. Por quê? Porque essa igreja não saía para a rua sem antes estar no seu lugar de oração. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que lhes era ensinado. Segundo, é a prática. Primeiro se aprende a teoria, o que o pastor Antônio postou no Zap hoje. A gente senta para ouvir, para se equipar, para realizar as boas obras. A igreja vem e ela persevera na doutrina. Estar num culto de palavra é perseverar na doutrina. Agora, perseverar na oração é a prática do que se ouviu. Se a igreja entende, porque lá no seu ambiente, lá no seu lugar de oração, ela se volta para Deus. Não precisa ninguém convocá-la. Ela se disponibiliza. Porque ela já entendeu. Amém. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, Sansão saiu fazendo um strike com a queixada do jumento. Mas agora Sansão descobre a sua limitação. Aquele lugar era chamado Ramat-Leí. Sansão, quando bebe das águas, ele muda o local, ele chama aquele lugar de En-Acoré, que significa a fonte do que clama. Isso é tremendo. Deus nunca vai abrir uma fonte sem que nós clamemos primeiro. Amém. Diga para o seu irmão, Deus nunca vai abrir uma fonte para você sem que você clame primeiro. Essa fonte só vai ser descoberta para quem clama. Amém? Amém, queridos?
essa fonte só vai ser descoberta para quem clama. O nosso problema, depois de conhecer a unção do Espírito, é negligenciarmos uma vida de oração. Deus nos usa. Nossa, isso é tremendo. Como Deus me usou hoje. Como Deus me usou ontem. Nossa, isso é fantástico. Só que depois disso, o natural dos filhos de Deus é negligenciar a vida de oração. Principalmente se ele não orou naquele dia, Deus usou ele no exato dia que ele não orou. Ele se sente super crente. Não preciso orar, ele me usa. Como estão entendendo isso? É a fonte que é o lugar que nós recebemos a manutenção de toda a restauração, de toda a revitalização que o nosso corpo precisa. É a fonte que flui do nosso interior, que jorra vida, que nos restaura, que faz em nós uma manutenção. Amém? Diga comigo, a fonte é ativada por meio da oração. A fonte só poderá ser ativada por meio da oração. Amém? Portanto, oração é sim uma questão de sobrevivência. E não tem outra forma. Porque se talvez nós fôssemos perguntar, por que será que Jesus orou então? Para nada? Por que Jesus orou? Se Jesus orou, imagine nós. Se Jesus clamou, imagine nós. Eu encerro com uma frase. Essa frase diz o seguinte: quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus no mundo. Eu vou ler novamente. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus no mundo. Vamos orar? Quantos querem orar? Se ajoelha onde você está, querido, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Nós oramos ao Senhor nessa hora. Nós clamamos ao Senhor nesse exato momento, Pai. E te pedimos que a Tua misericórdia, que nós não merecemos, que ela repouse sobre nós. Que a Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, que ela venha sobre a nossa vida. E se cada um de nós temos negligenciado um lugar de oração, que ainda hoje nós possamos nos voltar para esse lugar. E todo dia em que entre nós e o Senhor possa voltar a haver um lindo encontro. E que lá nesse lugar nós possamos expor as nossas limitações para o Senhor, porque o Senhor conhece. Mas que isso se torne um diálogo entre nós e que cada um de nós possamos entender quem somos e aprender a lidar com as nossas limitações. Porque quando estivermos enfrentando exatamente o momento em que a Tua unção se retirou de nós, o que teremos naquele momento não é uma frustração e uma desistência, mas é saber que naquele lugar a Tua presença está conosco. No nome de Jesus, Senhor, converta os nossos corações, converta as nossas mentes, e que saiamos desse lugar convictos daquilo que somos, convictos de que o Senhor pode nos usar a qualquer momento, mas não permita que o fato do Senhor nos usar algum dia ou algumas vezes nos tire desse lugar de oração.
pelas nossas responsabilidades, por talvez não entender que vale mais a pena estar contigo no lugar de oração do que fazer qualquer outra coisa. Nos leva a esse lugar, Senhor, que possamos nos reencontrar contigo, que é a tua palavra que foi pregada hoje para cada um de nós, possa nos fazer voltar para esse lugar e não sairmos mais de lá, para que nós não venhamos a nos reconhecer mais, Senhor, por causa desse ambiente, porque tudo que o Senhor quer não é o que nós fazemos, mas é quem nós somos. Cuida de nós, de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família, que possamos voltar a criar esse ambiente. E nesse lugar de oração, possa ser um encontro diário, não um encontro de momentos, porque a palavra foi pregada, não. Que haja conversão nos nossos corações. Leva-nos em paz debaixo da tua cobertura, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.